Agora eu vou falar algumas áreas da NBR 15916/2021 que abordam o cuidado necessário e as mudanças com o planejamento adequado, o que pode colaborar no sistema de gestão do cartório. No item 8.1, planejamento e controle operacional, lá na linha E, suas orientações diz que o SNR deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações que mitigam qualquer efeito adverso, como necessário. Ou seja, além de planejar e analisar as mudanças identificadas, o cartório precisa estar atento às mudanças não intencionais e avaliar os seus impactos. Temos alguns exemplos, que a gente percebe nas mudanças que não são intencionais, como novos provimentos e leis, casos de forças maior, como a epidemia, como a pandemia agora. Então, vários são os fatores. Lembre-se que quando se trata de mudança, não é só uma mudança negativa, as positivas também são computadas. No item 9.3.2, que trata das entradas da análise crítica, lá na linha B, deixa claro que a análise deve ser planejada e realizada levando em consideração as mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes ao sistema de gestão. Tudo que for planejado como mudança precisa ser considerado na análise crítica da alta direção. E nessa análise crítica precisa ser verificada a análise desse planejamento de mudanças e o seu objetivo, se foi alcançado ou não. No compliance, a palavra compliance tem uma origem na língua inglesa e sua tradução literal seria conformidade. Além disso, o verbo é empregado para indicar o estado de conformidade com as leis, regulamentações, padrões éticos de conduta, entre outros. No Brasil, principalmente em função dos termos adotados pela legislação, surgiram diferentes sinônimos, como programa de compliance, programa de integralidade, ou programa de conformidade. Todos esses indicam uma política cuja preocupação principal é deixar as regras claras e garantir que elas sejam cumpridas. A avaliação de compliance com requisitos legais e outros requisitos, a NBR 15906 na versão 2021, mesmo tendo poucos requisitos com ligação ao compliance, a abrangência está intrínseca no sistema de gestão. Em resumo, a norma diz que, em intervalos planejados, o SNR deve avaliar a compliance com requisitos legais e outros requisitos de necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, lá no requisito 4.2, relativos ao seu sistema de gestão, o SNR deve reter informações documentadas, ver lá no 7.5.2, sobre os resultados da avaliação de compliance e sobre também as ações tomadas. Existem alguns mecanismos que o cartório pode trabalhar para fins de facilitar a avaliação da conformidade com os requisitos legais. Vou falar alguns aqui abaixo. Relatório gerencial mensal com a área específica da análise de compliance, auditorias internas setoriais com uma periodicidade, ata de correição, implementar o código de compliance e integralidade, manter o controle de não conformidades a nível de compliance e integridade, controlar indicadores de desempenho da área de compliance. Então, são vários fatores que agregam e você vai conseguir medir essas atividades dentro do cartório, linkando essas diferenciações que estão trazidas na versão 2021. Auditoria interna.
A 15906 aborda a necessidade de definir e documentar um programa de auditoria interna que garanta a abrangência em todos os processos, serviços e áreas do cartório que impactam no sistema de gestão. O SNR deve planejar e implementar auditorias internas para verificar as necessidades do sistema de gestão, se estão sendo mantidas conforme aquilo que foi planejado. Para determinar o planejamento das auditorias internas, sugere-se já determinar o escopo, o objetivo e o método de análise de cada auditoria, pois isso facilita o auditor interno a direcionar a sua visão dentro daquilo que o plano pede. É importante realizar o treinamento de interpretação dos requisitos da norma e também realizar o treinamento na norma 19.011, que aborda auditorias internas e sistema de gestão. Esses são treinamentos que colaboram muito com a percepção dos auditores internos, além de levarem alguns princípios básicos. Vale ressaltar que as auditorias internas do sistema de gestão devem ser executadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta com a área ou com o processo que está sendo auditado. Ou seja, um colaborador nunca poderá auditar o seu próprio setor ou o seu próprio processo. Todas as auditorias internas precisam ser com saídas de relatórios de auditorias e que conste todas as análises e evidências, apontamentos, não conformidades, observações, oportunidades de melhorias, pessoas entrevistadas e conclusão. É necessário, após a finalização e aprovação do relatório de auditoria, abrir um relatório de não conformidade com o plano de ação corretiva para as RNCs identificadas e as observações aprovadas, e para explorar as oportunidades de melhoria, o ideal é que o cartório abra um plano de ação de melhoria ou gestão de mudanças. Análise crítica. A norma diz que a responsabilidade da alta direção a analisar criticamente o sistema de gestão do SNR a intervalos planejados para assegurar a sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico do SNR. Então, para isso, o titular precisa coletar mecanismos para garantir que essa análise crítica do sistema de gestão traga informações claras com resultados. A CHAI traz duas ferramentas importantes que colaboram para a análise crítica. Uma delas é o relatório gerencial, feito mensalmente pelo setor, e a análise crítica do sistema de gestão entre 6 meses a 1 ano, com avaliações periódicas da avaliação do sistema de todas as partes interessadas. A análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada, levando em consideração alguns pontos. A situação de ações provenientes de análise críticas pela direção anterior, as mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes ao sistema de gestão, a informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão, incluindo tendências relativas à percepção dos usuários e retorno das partes interessadas. Também extensão na qual os objetivos da qualidade do SNR foram alcançados, não conformidade e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição. Também os resultados das auditorias. A suficiência de recurso também deve ser considerada. A eficácia de ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades. As oportunidades para a melhoria do sistema de gestão. Após a análise crítica e o planejamento estratégico,
deverá ser aplicado os 5W2Hs e determinar planos de ações para cada área que o cartório possui, com o objetivo de melhorar o sistema de gestão no ano ou no período que se inicia usando os resultados obtidos no ano anterior. Então, isso facilita muito esse processo. Como migrar o seu cartório para a versão 2021? Para que o cartório possa implementar as práticas de gestão para certificar ou migrar para a NBR 15906-2021 de maneira organizada, o ideal é identificar os requisitos que ainda não estão conforme e depois, através de um plano de ação, planejar as etapas de implementação de cada ferramenta. Isso também nós fizemos lá num treinamento que vai ficar disponível da 15906/2021, que vai ser comercializado pela Chai. Mas isso depois nós divulgaremos para vocês. Uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer empresa quando existe um objetivo, o que a ser alcançado de forma organizada e planejada, discriminando como serão realizadas ações, para quem, quando, onde, quanto custa para cada empresa. O gerenciamento dos planos de ações é muito simples e ainda agiliza todos os processos e procedimentos de uma empresa. Além disso, em um mercado altamente competitivo, a falta de um planejamento de plano de ação e de processos pode gerar inúmeros prejuízos, além da ineficácia da prática de gestão e até mesmo a redução da produtividade. Lá no nosso sistema gerencial Chai, nós temos uma ferramenta que faz esse controle dos planos de ações, onde nossos clientes lançam lá as suas ações e o plano é programado para avisar se aquela ação precisa ser avisada ao responsável um dia antes, 5 dias antes, 15 dias antes ou 30 dias antes da ação. Então, isso ajuda o responsável a fazer a programação da execução dessa atividade. Então, dependendo da urgência da execução, né? Por exemplo, preciso fazer um telefonema, um dia antes é um prazo adequado, né? Mas eu preciso fazer um projeto, então 30 dias antes é um prazo adequado para ser avisado daquela ação. Então, são mecanismos que facilitam com que cada responsável cumpra a ação pré-estabelecida no plano de ação. E quando a gente olha no todo, fica tudo pronto, né? Todos os responsáveis executaram as suas atividades. E no final, alcança-se o resultado do planejamento estratégico.